trabalho flexível? Um estudo do International Workplace Group apontou que 85% dos profissionais se sentem mais eficientes no trabalho quando têm a possibilidade de organizar sua própria carga horária e escolher o local onde vão desempenhar suas atividades. Calma aí que teve comentário aqui no chat. Comentário da Valéria da Silva, que é a mãe do Vini. Famosa tia Val. Famosa tia Val. Ela falou que o Vini não era assim, que o Vini era bonito quando era bebê. Então você já entendeu o que ela disse aqui, né? Geralmente mãe que fala pra gente que a gente é bonito. Então você tá falando isso, já sabemos como é que acontece. Tia Val, brutalmente honesta, alinhada com os valores do Colisões, veio aqui a pouco falando que o Vini era bonito. Então, pelo menos ele foi bonito um dia. Isso já é alguma coisa. Muitos nunca foram bonitos. Tadinho. Então, valeu, Vini. Você já foi bonito na vida. Procure sua beleza interior aí, porque exterior ferrou. Então, para continuar aí, vamos aqui na outra notícia que é do trabalho flexível. Então, ó, é um negócio que muito debatido aí nos últimos tempos, né? Sobre o trabalho flexível, se é bom, se é ruim. Tem empresa que não gosta, tem empresa que até hoje não acredita. Acho que se der muita flexibilidade, o pessoal vai ficar vagabundo. E para você que acha que falar aqui de vagabundagem é uma coisa muito extrema, na verdade, nos primórdios da administração era assim que o pai da administração, Frederick Taylor, falava. Era vadiagem sistêmica, o nome do problema que tinha lá nos caras. Então, tá nos livros acadêmicos isso daí. Era a expressão que ele usava, vadiagem sistêmica. Então, alguns caras estão aí meio tayloristas hoje em dia, achando que é vadiagem sistêmica que os caras vão fazer, mas fizeram uma pesquisa aqui e viram várias vantagens do trabalho flexível. Tipo assim, 83% considera a flexibilidade um argumento decisivo na hora de aceitar uma proposta de emprego. Tipo, e aí, como é que é? Tem flexibilidade e tal? Então, é uma coisa importante que as pessoas estão começando a considerar. Quando você vai divulgar uma vaga, você que é startup, por exemplo, vai divulgar uma vaga e fala, pô, tem vaga aqui para, sei lá, para programador. O programador vai perguntar isso para você. O cara de venda vai perguntar para você. Imagina, programador é uma coisa, né? Mas geralmente, né, o programador pode fazer coisa de casa, né? Faz no escritório, faz em casa, mas, por exemplo, alguém que seja de marketing de vendas, faz muita reunião fora, né? Se não tiver flexibilidade, como é que o cara trabalha, né? Então, apesar de alguns não acreditarem muito, está sendo bem visto aí por muita gente. Isso, e segundo esse relatório, que foi feito com 15 mil profissionais no mundo todo, o trabalho flexível ele aumenta a produtividade, né? E a Unilever está estreando agora o cargo compartilhado em São Paulo. Pode crer. Eles estão testando há 15 dias e esse conceito já vem de fora, que é o job sharing. E ele tem como objetivo conciliar a vida do profissional para deixar ele com mais tempo para atividades pessoais e com a família. Pode crer que esse case da Unilever a gente falou em lives passadas aqui. A gente falou sobre esse trabalho compartilhado. O pessoal lá de gestoras de RH, lá, diretoras, elas dividiram, são duas diretoras que estão compartilhando a gestão do RH lá da Unilever e elas trabalham só cada uma 3 dias. Uma trabalha, parece que segunda, terça e quarta, a outra terça, quarta e quinta e sexta-feira é folga. Entendeu? Então já é um bagulho diferente. A gente falou nas lives anteriores. Se você não assistiu, depois procura a live anterior aí pra você assistir essa notícia aí. E agora, na semana passada, saiu cortado aí também o replay ali dos pedacinhos da live por notícia. Então acho que essa é uma delas, né? Então é fácil de se encontrar ele só e assistir aí só essa notícia. Beleza? Então seguindo aqui, tem algumas vantagens que o pessoal está vendo no trabalho flexível, como eu falei. Por exemplo, atrair funcionário, né? Que eu falei aqui que a galera, quando vai aceitar vaga de emprego, já pergunta sobre isso. Mas tem também manter eles nas empresas, né? Então, você atrai e depois mantém. Para o cara não trocar você por outra empresa e ver isso como uma vantagem, né? É um benefício, vamos dizer assim. E incentivar eles a ser mais eficientes, trabalhar melhor e tal. Então, quando a pessoa tem mais liberdade, ela tende a se esforçar mais. Porque, por exemplo, se ela tem a cultura de trabalhar de casa, ela tem algo para fazer, ela termina as coisas, não deixa para outro dia. Então, acaba sendo sim mais eficiente, né? Exatamente. E nessa pesquisa ainda aponta que 83% dos entrevistados acreditam que a flexibilidade é um argumento decisivo na hora de escolher uma proposta de emprego. Justamente por isso. Por se sentir bem, por poder estar com a família, por realizar todas as atividades. Que no fundo, né, pode ter alguma função aí que seja mais difícil, mas em geral, que pode ser a pessoa consegue entregar, né, se ela consegue fazer o que se propõe. Então as empresas que estão se adaptando a isso, elas estão vendo dessa forma, né.
inclusive para a galera mais jovem, que não tem essa cultura estilo fábrica. Então, da galera jovem, 75% deles já estão pensando assim e eles estão usando isso com essa intenção de atrair os jovens mesmo, porque 75% dessa galera já está considerando isso como algo que precisa mesmo acontecer. Exatamente, mas isso é o mindset, né, mudando. Então disse que as startups e empresas brigam por talentos, mas como startups costumam oferecer ambientes de trabalho e horários mais flexíveis, as empresas têm buscado aprimorar isso, aponta o CEO do IWG no Brasil, que é o Thiago Alves. Então, a demanda é tão real que sites de busca de emprego já oferecem essa opção de trabalho flexível. Pois é. Sensacional. Tanto é que até companhia que trabalha com contratação de forma tradicional, né, já passaram a acreditar agora, né? Então quem estava meio duvidoso, vendo o resultado que já está tendo, já começou a acreditar mais e eles já estão vendo que o resultado do alto nível de retenção das pessoas, as pessoas mais vestindo a camisa da empresa e ficando junto ali na visão dele mais tempo, já está sendo uma forma de tornar tudo mais eficiente, porque estava tendo muita evasão, né? A galera estava saindo dessas empresas, procurando empresas onde isso pudesse acontecer, né? Onde eles pudessem ter mais flexibilidade. Acontece que a jornada de trabalho também é muito cansativa, né? Quando a empresa não tem flexibilidade mesmo, é complicado. Então, logo após essa pesquisa feita, 85% dos entrevistados perceberam aumento na produtividade após aderirem a esse modelo novo de trabalho. Pode crer. Então, no fim, o trabalho flexível, né, é um conceito que às vezes é muito amplo. A galera não sabe meio como conceituar. O que é o trabalho flexível? Aí uns acham que você poder escolher o lugar que você trabalha. Os outros, enfim, cada um tem uma interpretação. Quais são aí? Conseguir controlar a própria jornada, organizar a carga de trabalho, escolher o local onde ele pode desempenhar, né? Então tem uma discussão aí, eu diria que é um pouco de tudo, né? É flexível, então até quais são as coisas que podem ser flexibilizadas? Pode ser que a gente encontre mais outras que eles não. É interessante deixar aberto, deixar pro funcionário decidir isso, porque realmente tem gente que não funciona em casa, então, tipo, se ficar em casa não vai conseguir terminar nada. E tem gente que de casa, beleza, consegue, mas... Gente que de casa produz mais. Então... exatamente. Eu mesmo, tem dia que eu fico agarrado em casa, já acordo pegando o smartphone, já tem coisa para responder para cliente, enviar arquivo, já envio para o celular, indo tomar café, eu já estou mandando arquivo, já estou mandando áudio, já estou falando, já estou trabalhando. Desde a hora que eu acordo, muitas vezes, quando eu chego aqui no escritório, eu já fiz um monte de coisa. Então, é meio que... Do empreendedor é meio que normal, né? Que a gente está falando mais aqui da galera que é contratada e tal, mas nós somos aí do empreendedorismo, somos empreendedores, empresários, inovadores, a gente meio que trabalha quando precisa, pode ter dia que tá de boa, que você dorme até mais tarde, tem dia que você acorda super cedo e já começa a trabalhar, você vai pela demanda, né? Então, é meio que assim, realmente quem tem mais tendência a ser altamente produtivo, aproveita os momentos também fora do trabalho para poder gerar resultado, porque ele vê que é melhor para ele, né? Então, assim, um dos motivos que eles buscam isso é a qualidade de vida, né? O principal motivo, eu poder ter mais controle da minha vida me aponta que eu tenho uma qualidade de vida melhor. Então, uma dessas questões da flexibilidade é poder, por exemplo, não ficar preso no trânsito. Então, assim, dessa entrevista que o pessoal fez aí, 76% falou isso. Que um dos principais fatores da flexibilidade é poder encurtar o deslocamento. Exatamente. Em São Paulo, chega a dar 3 horas de deslocamento. Então, assim, cara, o que você prefere? Seu funcionário 3 horas no trânsito ou 3 horas em casa mais trabalhando? Então acaba sendo mais produtivo, não tem o que dizer, sabe? Muita gente utiliza esse tempo para trabalhar, como você estava falando. É melhor você render do que ficar à toa, né? Então você não vai esperar chegar no seu ambiente de trabalho para poder fazer as coisas que você pode adiantar. Isso é uma das coisas que a galera fala de coisas como o Uber, por exemplo, né? Exatamente. De você poder, se você não está dirigindo, você já vai com o notebook no colo ali, já roteia para o seu 3G ali, já vai respondendo as coisas, vai falando, ou vai no smartphone mesmo já respondendo, mandando mensagem. Eu mesmo, várias vezes, eu já
Já peguei Uber e não consegui nem bater papo com o Uber, que o cara queria puxar assunto, mas eu tava com coisa ali no smartphone tendo que resolver. Então é bem comum aproveitar esse tempo aí, né? Olha aqui, ó, a Valéria, é a mãe do Vini, né? Uhum. Falando que a flexibilidade deve causar menos estresse. E muito verdade, né? Você poder fazer seu horário. Sim, tem mais um comentário. Unindo ao que se disse na última live, o trabalho home office e a flexibilidade devem ser o futuro. É isso mesmo. Como já tinha sido já havia sido dito antes, né? Esse é o pensamento das startups, né? Vem crescendo depois disso. Pode crer. A gente tem um comentário aqui da mulher chamada Andréa Honorato, que ela é consultora de negócios e ela é adepta do home office, como flexibilidade da jornada dela. Então ela falou que consegue alinhar a qualidade de vida com produtividade. Consegue as duas coisas, que é o melhor cenário, né? Exatamente. A Linda fala que a minha concentração é muito melhor, tenho meu próprio espaço e não há barulho. Eu organizo o meu tempo de acordo com o momento do dia no qual eu produzo com mais qualidade e tenho mais foco. Não fico preocupada com trânsito nem com imprevistos. Pois é uma diferença gigantesca com você podendo ter controle. Claro, tem gente que mora em casa que o ambiente seria mais barulhento, que tem mais gente, quem tem criança e coisa e tal. Então muda um pouco, mas cada um, né? E levando isso que ela fala de acordo com o momento do dia. Então, tipo, tem gente que não funciona de manhã, tem gente que só vai funcionar à noite, que funciona na madrugada, então, né? Total, você me escreveu aqui. Mas, se tem demanda, eu levanto cedo, trabalho cedo. Até 10 horas da manhã minha cabeça tá meio estranha ainda, mas tudo bem, a gente vai dar essas cacetadas. Mas eu prefiro começar a trabalhar mais tarde e acabar mais tarde também. Então estamos aqui fazendo a live, se não tivesse, talvez estaria aqui trabalhando da mesma forma, feliz da vida, sorrindo, fazendo piada aqui. E assim vai. Nessa hora eu tô super, minha mente tá na alta rotação esse horário. E tem aqui um outro ponto. Né, tem aqui um professor, né, do programa de capacitação da empresa em desenvolvimento, Procede, que ela é da Fundação Instituto de Administração, FIA. O nome do cara é Sérgio Neri e ele botou um outro ponto aqui, que o trabalho flexível é positivo, mas tem questões como a sensação de isolamento, por exemplo, que ao deixar o convívio social, dificuldades para estabelecer uma rotina em casa podem ser prejudiciais para o funcionário. Mas aí, né, tu tem seu nível, né? Uma coisa é se a pessoa só trabalha de casa e não interage com o time no escritório, por exemplo. Mas se é flexível e ela alguns dias fica em casa e ela controla quando quer, quando precisa ficar em casa, ou se ela quer trabalhar num café, por exemplo, já aconteceu muitas vezes de o pessoal fugir, às vezes fugir para o Starbucks, fugir para outro lugar e fazer reunião dali. Isso me lembra aquele que vem sendo discutido há um tempo sobre ambiente compartilhado. Sobre as empresas estarem tirando as paredes, né, e deixar todo mundo num ambiente só. Tem muita gente que dá certo, mas também gente que, em meio a toda essa mudança, se isola. Então é complicado. É muito complicado. Você tem que entender a dinâmica do local que você trabalha para entender se isso vai funcionar ou não. Assim como você tem que entender também seu funcionário. Porque colocar uma pessoa que não se envolve bem no todo dificulta não só para ela, como para o rendimento da empresa. O início da startadora a gente começou aqui, a gente está agora. A gente começou lá na minha casa, quando eu morava no Jabaquara, PH ia pra lá direto, pegava metrôzão, a gente sentava na mesinha lá, trabalhava junto. Então era um home office, mas ao mesmo tempo o time tava ali. Tava eu vindo PH ali no início e todo dia a gente se vendo e falando, trabalhando. Depois a gente trabalhou na casa do outro amigo, aí tinha outras pessoas lá também. Então a gente foi sempre se ajeitando assim. Então tem um movimento de uma galera aí que trabalha home office, que compartilha home office para pessoas poderem trabalhar na casa delas algum dia. Não, hoje precisa trabalhar com designer. Quem é designer? Só quem interage com a comunidade. O Vini que lembrava o nome disso daí, eu não lembro agora, depois eu mandei pra galera. E a gente estava falando disso outro dia lá no grupo Inovadores, né? Tinha gente que não conhecia, gente que faz home office e sente falta de trabalhar com alguém. E aí a gente estava incentivando isso. E isso ainda não é de hoje, né? Faz tempo já que tem gente fazendo isso. Então, o que temos mais aí? Estamos falando que dessa maneira eles conseguem dedicar mais tempo aos filhos, estudos e atividades como yoga. E flexibilidade é isso, né? Você vai conseguir fazer o que você tem para fazer e render o quanto você tem que render. Você tem que entender como você funciona.
para isso dar certo, né? Pode crer. Tem mais uma frase dele aqui falando que em um mês de experiência, mesmo com horário reduzido, dizem perceber maior produtividade, pois estão completamente focadas e assim tem nível de engajamento alto. Geralmente deve ser por interrupção, né? Porque também quando você está no escritório, se não é o time que está engajado em produzir ali, o pessoal te distrai, te chama para falar coisa à toa, para te mostrar o vídeo do WhatsApp de zoeira. E aí vai, vamos lá no café, vamos lá no banheiro, vamos lá não sei onde, entendeu? Aí dá o horário do almoço, o pessoal anda igual uma tartaruga para almoçar aqui, né? Se empresarial aqui embaixo, Deus me livre. Se alguém estiver ouvindo aí, cara, vamos acelerar isso aí, galera. O pessoal fecha a calçada, não anda. Anda devagar, lentamente, querendo ir logo, querendo ir fazer o que tiver que fazer, ou almoçar, ou comer e voltar logo, e eles andando na marcha lenta. Então, cara, é muito ruim. Então, às vezes é melhor. O cara fica em casa, fica focado, produz mais, resultado ali, ó, que é o que importa no fim das contas, né? Principalmente quando você é empreendedor, tem que correr atrás do seu aí, você precisa de resultado, né? Exatamente. Então é isso, galera. Essa é a última notícia. Não sei se tem comentários aí. Tem comentário da tia Érica aí, ó. A Érica falou aqui, ó. Quando vim para a startadora, continuei trabalhando às 14 horas por dia com a flexibilidade. Com a flexibilidade consigo fazer as coisas da minha vida e render muito mais. E render muito no trabalho. Caramba, hein? De fato funciona, mas precisa contar com a maturidade das pessoas de lidar com isso. Então é aquela velha história, Exatamente. né? Times mais maduros, você pode fazer uma gestão em que é mais autogerida, em que o time toma mais decisões e se autogerencia. E times iniciantes, mais júnior, mais imaturos, precisa de mais orientação ali, então às vezes é melhor ficar mais perto do líder, mais perto dos outros ali, para aprender como são as coisas, né? Inclusive a cultura, né, da empresa, que é o que rege como essa coisa toda funciona. Então, no meu ponto aqui, no fim das contas, é isso, né? O que importa é a cultura da empresa. Se você consegue trabalhar de forma flexível ou não, depende de como é a cultura da empresa. A empresa tem uma cultura de entrega, de responsabilidade, de autogestão, isso tende a funcionar bem. Não só a cultura, mas também a pessoa, né? Tem que se conhecer, o autoconhecimento. Pode crer. Porque não adianta nada você ficar em casa, não render e perder seu trabalho. É, mas aí, por isso que eu tô falando que é flexível. Se a pessoa acha melhor não, ela não fica. Não fica, ela ter a autonomia de ficar em casa ou não, ou trabalhar em outro lugar ou não, ela mesmo poder decidir, a cultura ajuda ali, né? E a pessoa que decide. Pode ter gente que vai preferir não ficar em casa, e ok. Cada um se adequa com melhor situação. Até porque tem gente, como eu falei aqui, que na sua casa não tem um ambiente favorável a isso, que às vezes é barulhento, tem outras pessoas morando na casa que podem estar lá durante o dia, ou criança, então realmente vale mais a pena ou trabalhar no escritório, ou às vezes em outro lugar, na cafeteria, sei lá, em qualquer lugar aí, né? Exatamente. Pode crer?